Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bitalk, hoje super incrível. Mas antes eu quero falar o seguinte: o que significa sucesso para você? Se sucesso é simplesmente ganhar mais dinheiro, não assista esse vídeo agora, tá? Mas se sucesso é uma coisa muito melhor do que isso, não perca este papo rápido e intenso com meu querido amigo Sérgio Serapião, CEO da Lavora. Muito bem-vindo, Sérgio! Super prazer estar aqui com você, João. Muito bem-vindo a todos. Muito legal. Vamos começar o seguinte. Você foi um dos caras que abriu minha mente para uma coisa chamada diversidade etária ou ageísmo. O que é isso? Me conte. A diversidade etária, a diversidade geracional, é a diversidade de a gente ter um ambiente com muitas idades juntas, se complementando e entendendo que um tem o que o outro talvez não tenha e as pessoas precisam umas das outras, né? Hoje a gente vive ainda num espectro muito inconsciente sobre isso, é muito pouco falado sobre isso, porque a gente vive essa cultura jovem-cêntrica, onde a gente venera a juventude, né? Então, mesmo a pessoa mais velha fica se colocando no lugar de eu sou um jovem de 70 anos, eu fico sempre buscando me conectar ao valor maior que a sociedade tem hoje ainda, inconscientemente, que é essa tal juventude, que é claro que é uma coisa bacana, mas é uma fase só da vida, e quando ela passa, não tem nada de errado, né? Só vem outras coisas, e quando a gente acha que tem alguma coisa de errado, a gente começa a ter um preconceito com a idade. Esse preconceito com a idade, que é o tal do idadismo, ou ageísmo, talvez poucas pessoas aqui conheçam, ou já tenham discutido, tem uma discussão sobre idadismo no jantar. Muitos devem ter uma discussão sobre racismo, mas sobre ageísmo, talvez muito poucos, né? Imagina numa discussão de racismo, eu virar para uma pessoa negra e falar assim, nossa, você está tão linda porque você parece uma branca. Imagina se isso é aceito hoje. É claro que não, né? Isso é absolutamente inaceitável. Agora, a gente continua virando para alguém de 70 anos e falando assim, nossa, você está tão bem, você parece que tem 50. Nossa! Tchá, olha só! Olha só. Isso chama-se idadismo dos dois lados. Quem recebe isso como um elogio e quem continua elogiando assim. Então, essa é a cultura jovem-cêntrica que a gente vive, né? Se eu pareço, ou se eu tenho uma atitude juvenil, eu vou falar que essa pessoa tá muito bem, né? E o contrário também, né? Eu viro e falo assim, nossa, essa pessoa de 60, ou a própria pessoa de 60, fala assim, nossa, eu tô tão bem, eu realmente pareço que eu tenho 40 anos. Assim, oi, você tem 60 anos, né? Só que você tem uns 60 anos e isso é os 60 anos, né? E o 40 é outra coisa, né? Que você já teve e tinha outras intenções, tinha outras motivações, tinha outras ambições, tinha uma outra situação enfim, de consciência, de tudo. A vida é outra. A vida, graças a Deus, o tempo joga a nosso favor, né? A gente está vivendo mais e vamos viver bem cada etapa da vida e não ficar jogando, se projetando numa outra etapa. Isso é muito ruim, é a gente se projetar num outro grupo que a gente não pertence. Nossa, que lindo o que você falou agora, porque a gente deixa de valorizar o momento atual da vida da pessoa. Exato. Poxa, você está com 60, olha que bacana, vamos viver os 60 anos com qualidade, da melhor forma possível, aproveitando que você já viveu 60 anos e que você traz uma bagagem maravilhosa, e não falar, você parece 40, você parece não sei o quê, como se tem que esconder que eu tenho 60 hoje, tem pessoas que não falam a idade, enfim, não conta disso, porque vão achar que eu tô fora agora, que eu saí do grupo. E por quê? Exatamente. E por quê? Hoje em dia, acho que é até bom, na verdade, que outras bandeiras estão sendo levantadas, como a questão do feminismo, do racismo, da LGBTQI+, fobia, enfim. E essa bandeira é uma bandeira que talvez das que todo mundo espera chegar no dia, né? Todo mundo espera chegar com uma idade mais avançada, que é ótimo, e pouca gente levanta. Você é um grande expoente disso, tem outras pessoas, mas você não vê na grande mídia isso sendo levantado hoje. Por quê?
Eu acho que primeiro tem uma mudança boa acontecendo, que está começando a sair cada vez mais, né? Agora, a gente vive séculos nos quais a gente sempre morreu cedo, né? Então, você estar mais velho, você ganhar tempo de vida, era sinônimo de falta de saúde. Era sinônimo de você realmente não estar muito bem, né? De você é melhor tirar essa pessoa do ambiente produtivo porque não funciona mais bem. A gente vinha num processo produtivo que o processo era muito físico, né? 100 anos atrás, 50 anos atrás, né? E de repente, e a gente morria cedo, né? Então, de repente, o que acontece? A gente começa a viver muito mais, né? Os processos produtivos se alteram completamente, né? A urbanização também altera muito esse cenário, né? De o que a gente é e como que a gente se relaciona um com os outros, né? E o nosso chip não mudou, a nossa cultura não mudou, então a gente continua vivendo aquela situação como se eu fosse morrer cedo. Então a gente continua, por exemplo, batendo palma para... Outro dia eu estava numa reunião e a pessoa virou e falou assim, nossa, você viu um garoto de 7 anos que é um programador? Assim, gente, que coisa horrível, né? Por que a gente está comemorando isso se você está antecipando uma fase adulta para a criança? Criança é criança, faz tudo. Brincar, criança tem que para brincar, para se divertir. Outro dia eu vi lá o programa dos garotos que estavam lá vendo finanças. E não sei o que. Gente, é outra fase. Então a gente ainda vive nesse mindset, nessa cabeça, que a gente fica tentando antecipar o máximo possível as coisas. A idade média dos presidentes de empresa cada vez caindo mais, né? Por que isso? Porque como a vida era muito curta, e sempre foi muito curta, a gente morria até os 35, 45 anos por muitos séculos, né? Então a gente fala assim, cara, a gente tem que correr. Esse sempre foi o mindset. Isso é uma herança, sabe, de DNA que a gente tem. De repente a gente tem uma completa disruptura na última geração. É uma geração atrás que teve essa completa disrupção, né? Então, a minha mãe, quando ela nasceu, uma geração atrás, nasceu ali na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro ainda era 43, 45 anos, depende do ano que a gente pega, né? De repente, agora, a gente está com a expectativa de 77, 78 anos, e subindo, já apontando para 100 anos, efetivamente, em poucos anos a gente vai ter isso. Então, assim, a gente está nesse momento, no mudar, né? na disruptura dessa extensão de vida, dessa possibilidade de extensão de vida, só que o nosso chip, que é uma coisa muito antiga, então não está se falando, e não estamos falando também de um grupo social específico, né? Ninguém nasceu velho, né? É isso, né? Todo mundo espera chegar lá bem. Exato. E não ser discriminado quando chegar lá, e conseguir Exato. Ter a oportunidade, conseguir viver e falar, olha, eu tenho 70, eu tenho 80 anos, e carrego comigo toda essa minha bagagem, e tenho orgulho de ter 80 anos. Né? Exato. Eu queria entender como que a Labora promove a inclusão. Quais são as iniciativas que vocês fazem? O objetivo da Labora é exatamente esse, né? A gente, no fundo, faz um advocacy sobre essa questão da diversidade geracional e a gente promove a inclusão justamente apontando o que as empresas estão perdendo, né? Ou seja, tem competências, principalmente socioemocionais, que se desenvolvem pela vida. O maior bolsão que a gente tem hoje de pessoas com competências socioemocionais desenvolvidas e claras, né, esclarecidas, são pessoas mais velhas, né, porque as escolas das competências socioemocionais é super nova, né, pouquíssimos anos, e ainda não está num ensino em escala, né? Na escola pública não tem, na privada não tem, a gente não tem uma faculdade sobre isso, né? Ou seja, a gente vai aqui, cada um no seu processo de autoconhecimento, de entrar em curso, e outras vezes a gente está tentando isso. Mas como é que sempre foi? Você vai ficando mais velho, no medida que você casou, separou, criou filho, tem neto, mudou não sei quantas vezes de emprego, teve os perrengues da profissão, você vai ganhando as suas capacidades emocionais, se você articula bem essas experiências. Então, na prática, hoje,
né, a gente tem o maior bolsão de pessoas com essas capacidades que são tão importantes para as empresas hoje, mas ainda as posições de trabalho não são desenhadas para essas pessoas, né? Então, como é que a gente faz? A gente identificou todo um mapa de competências e identificou as demandas do mercado e desenvolveu uma plataforma EAD, tá, para as pessoas 50 a mais fazerem cursos e elas tomarem consciência das suas competências socioemocionais, lapidarem um pouco isso e ganharem algumas competências mais técnicas atuais, né? Tecnologia e etc. Né? Com isso, a gente montou uma tecnologia que lê quem é que está pronto para o trabalho que aquela empresa tem como desafio. Né? E daí a gente tirou completamente o processo seletivo tradicional, porque são idadistas, eles têm preconceito de idade, né? Mesmo que o recrutador não saiba, né? Mas tem. Então a gente, ao fazer essa grande comunidade que vai se desenvolvendo, a gente vai lendo isso, vai oferecendo isso para as pessoas, para as empresas e fazendo tudo de graça para as pessoas. E como é que a gente é remunerado? A gente faz uma parceria com as empresas para justamente garantir que aquilo vai dar certo. Então não adianta botar para dentro, tem que botar para dentro e daí a gente vai acompanhando, né, junto com a empresa e vai ganhando um fee disso, um fee pequenininho, é uma empresa que necessita de tecnologia e de escala, né, até porque a gente precisa de escala para essa solução. A gente tem 25% da população que é 50 a mais, então não adianta a gente empregar 1, 2 ou 3, tem que ser 25%, e senão a gente vai ter um grande problema social. E quem quiser vai atrás é labora.com, como que é? .tech. T-C-H. E tem aquele filme, O Senhor Estagiário, né? Que é um filme que ele é divertido, engraçadinho, tal, mas não necessariamente ele passa a melhor mensagem, ou passa. O que você acha? Olha, eu acho que ele passa um pouco de senso de realidade de pessoas bem intencionadas, né? E isso é muito reflexo do que está acontecendo hoje no mercado. Muita empresa, até assistindo o filme, ou não, né, vai lá e quer começar um processo de inclusão e traz pessoas para dentro. Então ele traz um pouco de uma verdade que, assim, é isso mesmo, vai ser muito difícil dar certo. Né? O cara fica lá sem fazer nada, com um conflito cultural, não é exatamente aquela posição, não foi desenhada para ele, não é exatamente uma interação positiva com os outros funcionários, fica meio que um café com leite ali, né? E assim, isso a gente não vai fechar a conta de nenhuma empresa botando um bando de café com leite para dentro. Então, né? porque o ponto que eu tenho em relação a isso é que é divertido e tal, e daí eu já vi gente falar, vamos contratar estagiários com mais de 60, coisa assim. E não é por aí, eu acho. Eu acho que a gente tem que valorizá-los, né? Assim, vamos pegar o trabalho mais básico, porque o cara está disposto, o cara está desempregado. É quase que às vezes se aproveitar, né, de uma fragilidade de alguém que está disposto a qualquer coisa. E será que precisa, né? Será que não consegue aproveitá-lo em outras funções que não uma função de um estagiário? Né? Por mais que seja bacana, e não estou merecendo o estagiário, por favor, mas né, aquele negócio de às vezes, então já que você é uma pessoa que está desempregada, que você está disposto a qualquer coisa, vem cá fazer qualquer coisa. A gente precisa, na verdade, ir para um caminho mais profundo aqui, né? Assim, todo o modelo organizacional, como a gente conhece hoje, né, o tradicional, ele vem de pelo menos 500 anos, que é lá naquele modelo do exército, da igreja, das escolas, como elas se formaram, na qual é uma base larga, uma pirâmide, né, uma base larga de pessoas, e a porta de entrada é o tal do estágio, ou seja, uma pessoa mais jovenzinha, né, começando a carreira, você pega muita gente, o trainee, o estagiário, e a pessoa vai subindo conforme a idade vai avançando e conforme ela vai evoluindo na carreira. Isso era muito legal, quando a gente tinha um paralelismo disso com a estrutura etária, né, a distribuição demográfica da população. Ou seja, a gente tinha muito jovem disponível. Né? E também quando os conhecimentos se acumulavam por muito tempo, isso garantia o sucesso da empresa. Né? Agora, no ambiente que a gente está super rápido, que o que deu certo ontem já tem que mudar tudo, porque tem as startups, tem isso, tem aquilo. No ambiente que a demografia mudou completamente, esse próprio modelo
de você ter uma porta de entrada das pessoas tem que ser refletido. Principalmente se a gente estiver falando de um outro grupo social, qualquer que seja a diversidade, porque também esse modelo foi feito por uma pequena diversidade, feito por um jovem, branco, bem estudado, com uma escola muito clara que você escolheu para estar lá naquela cadeira, né? A primeira linha, a segunda linha, qualquer que seja a escolha que você fez. Você sabe o gabarito que você quer daquela cadeira. No momento que a gente começa a falar de diversidade, você não sabe mais qual é o gabarito que você quer daquela cadeira, né? No momento que a gente fala de mercados que estão mudando muito rápido, você não sabe que carreira longa é essa que você vai dar para aquela pessoa, que pirâmide é essa que você vai fazer, e que jovem é esse que você vai atrair que não tem mais no mercado. Então, assim, esse é o momento de disrupção que a gente tem visto, que, assim, você tem toda a razão, não dá para a gente achar que todo o começo em porta de entrada de um outro grupo social, por exemplo, os sêniors, vai ser por aquela mesma porta que foi desenhada por um jovem de 20 anos. É claro que não. Né? E tem um preocupante, né, que a gente tem vivido muito isso, várias empresas procurando a gente quer o estagiário, que já vem com a definição, né, quero o estagiário, sênior, né, e daí a gente, assim, simplesmente essa pessoa não existe no mercado, né, por quê? Porque por volta nos levantamentos que a gente tem feito com as faculdades que a gente tem lidado, e muitas, por volta de 1% dos cursos de graduação são frequentados por pessoas acima de 40 anos, né? Ou seja, essa pessoa não está na faculdade, como é que você quer um estagiário? E daí o outro programa pega 99% das pessoas, você vai pegar 1%, será que você vai ter o candidato adequado? Então, assim, é uma restrição e é um lugar bastante que pode ser muito equivocado, né? Então, eu acho que exige uma reflexão. Quem que é essa pessoa? Quem que é a porta de entrada? Como que eu faço um processo de entrada em escala de pessoas de uma outra geração, né? Que tem uma outra profissão, que eu valorizo aquilo ali, mas que não necessariamente é uma continuidade daquele fazer. Isso também é muito importante. A pessoa fez lá uma carreira nos últimos 30 anos, quando ela chega a 50 a mais, ou 60, aposentada, será que ela vai continuar aquela carreira? Pode ser uma opção, né? É difícil, mas pode ser uma opção. Ou o que a gente vem trabalhando mais, vamos criar uma segunda carreira, né? Uma carreira muito mais aberta. Outra, que você se realize os ativos que você construiu, né? Assim, você tem uma capacidade de gestão porque você for um gestor, você tem um raciocínio lógico porque você foi engenheiro durante muitos anos, tudo certo. Agora, os desafios que você enquanto propósito, quer se colocar agora, será que são os mesmos, né? Do que você queria há 30 anos atrás? Provavelmente não. Então, essa segunda carreira traz atributos, mas não necessariamente também tudo que você quer é um salário. Não necessariamente tudo que você quer é o mesmo status quo que você queria aos 20 anos, porque também é diferente. Talvez você queira se conectar com pessoas, talvez você queira realmente colocar para fora um conhecimento que você tem, muito forte, né? Então, assim, é bastante particular a inclusão de uma diversidade, de qualquer diversidade, e a geracional tem a particularidade que ela é a exponencialização de todas, porque quando eu estou falando 50 mais, mulher, negra periférica, tá? Não é 1 mais 1 mais 1 mais 1, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Exatamente. É exponencial. Alguma história marcou muito a sua trajetória? Rapaz, tem um monte, cada dia vem uma, porque é uma beleza esse trabalho com pessoas, né? O que eu fiquei pensando até um pouco do que a gente foi falando aqui, foi a história de uma mulher na faixa dos 60 anos, que a gente chamou nos primeiros trabalhos que a gente fez para a Labora, junto com um banco. A gente criou uma posição nova num banco de relacionamento com o cliente, diferente do que existia, desenhada para 50 mais, super legal. A gente chamou um grupo bacana, muito diverso entre si. E essa pessoa, ela se sobressaía muito na performance dela, né? Realmente, assim, muito comprometido. Todos eram muito comprometidos, mas essa pessoa era realmente fora da curva. E o que a gente foi entender depois é que ela tinha uma doença muito, muito grave, né? Que não tinha sido falada, tal, mas que ela tinha uma doença muito grave e que provavelmente até, se a gente soubesse, a gente teria um monte de senões de ter contratado ela, né?
uma doença maligna, tal, enfim, bem forte, mas que não atrapalhava o trabalho dela. E o que a gente começou a aprender com esse trabalho, assim, com mais um preconceito que a gente ia colocar na nossa lista, né? Porque será não, e nesse caso, depois vários estudos dizem, o trabalho não só traz saúde, como traz um propósito real para essa pessoa, para realmente estar não só ocupando o tempo dela de uma maneira legal, mas está assim, sim, eu consigo, sim, eu posso, sim, eu faço a diferença. Isso, traz uma sobrevida para ela, melhora ela e melhora o entorno também, que as pessoas adoraram. Olha que coisa. Exatamente. E às vezes a gente traz preconceitos arraizados. E tem outros casos parecidos, mas diferentes, né? E aí são mais comuns, de pessoas que chegam na Labora com baixíssima autoestima, muitas vezes deprimidas, né? E basta que a gente dê o estímulo correto, né, nesse programa aberto, né, de treinamento, e a pessoa vai entendendo os skills, vai se certificando e eventualmente entra numa posição que a pessoa se transforma, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de processo seletivo, sabe? A gente fica muito marcando a resposta de gabarito certa, como se eu soubesse o que vai ser do mundo daqui a 5 anos. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Então, só tomar cuidado com isso. Muito bem. Sérgio Serapião, se você pudesse dar um recado para todos os líderes do mundo, qual recado seria este? Uau! Seja B. Basicamente, quando eu digo seja B, eu acho que a gente está aqui por alguma razão, né? Eu acredito nisso, uma crença pessoal, né? E essa razão, sei lá qual que é, e sei lá se a gente tem que escrever em pedra qual que é. Mas acho que quando a gente pode chamar isso de propósito, talvez, né? Que é uma palavra que talvez seja menos carregada de, enfim, sentido espiritual, né? Acho que às vezes as pessoas confundem isso. Mas eu acho que assim como em várias linhas de medicina, a gente já vê que o nosso corpo etéreo, o nosso corpo quântico, ele é muito mais forte, né, do que o nosso corpo físico, né? Se eu estou saudável mentalmente, vai impactar no meu corpo físico. Se eu estou saudável psicologicamente, vai impactar no mental e no físico. Se eu estou saudável ali num campo mais espiritual, vai impactar no mental, no psicológico e no físico. A mesma coisa é quando a gente está falando de liderança. Se eu ficar só preso à minha liderança de metas e ontem e prazos, eu vou ficar preso só nessa coisa muito racional, muito dia a dia, né? E acho que quando a gente se liga ao nosso propósito e efetivamente consegue trazer uma organização junto conosco, né? Alinhando um propósito coletivo que é muito complicado, junto com entregas racionais e de resultados econômico-financeiro, eu acho que aí a gente tem uma capacidade de transformação incrível, seja no mundo privado, no público, no terceiro setor, a gente vai encontrando o equilíbrio. Eu acho que vem de dentro para fora, né, a transformação. Não é a empresa que se certifica B e depois você tem o funcionário, o líder B, ao contrário, né? Não dá para a gente esperar que a gente tenha um bom país, um bom governo, se a gente não efetivamente tiver uma ação cívica, não tiver posicionamento, não brigar pelo que a gente acredita e conciliar o que a gente briga com entregas que os outros precisam, para não ficar uma coisa egóica, né? Eu acho que é por aí. Muito bom, muito obrigado, Sérgio, foi um grande prazer ter você aqui com a gente no Bitol. Rapaz, já acabou. Já acabou, você viu? João, um super beijo, sempre um prazer estar com você. Sempre passa rápido. Passa rápido demais. Beijão, valeu, galera! Esse foi mais um Bitalk para você que quer ressignificar o conceito de sucesso. Valeu! Valeu!